Hey everyone, how you guys all doing? A paz do Senhor a todos. Praise God that we've got another day where we can come together. Louvado seja o Senhor de nós termos mais um dia onde nós podemos nos juntar e estar unidos. And we've really been blessed this past week or two, sharing God's word and praying for those that need prayer. E nós temos tido umas boas 2 semanas onde temos orado por pessoas que necessitam de oração. We've been ministering together with Dare to Love at certain hospitals. Temos ministrado junto em vários hospitais com o grupo Dare to Love. And we've just seen God moving in wonderful ways. E nós temos visto Deus movendo-se em maneiras maravilhosas. So we just give Him all the glory. Então nós só queremos dar toda a honra e toda a glória a Deus. Amen. So this morning we're just going to speak something about hope. Então nesta manhã nós queremos falar algo sobre esperança. All right, and days that we passing, perhaps you telling me, hey Carlos, you know what? All we speaking about is hope, and that's what we need in these difficult days that we're facing. E talvez você até possa me dizer, Carlos, só estás a falar em esperança, mas nestes dias em que vivemos hoje, é exatamente a esperança que nós precisamos. And the word says, God says that we need to encourage each other with hope. E a palavra de Deus diz que nós temos que encorajar uns aos outros com esperança. So our passage this morning is from Ezekiel 37. Então a passagem que nós vamos ler nesta manhã é Ezequiel, capítulo 37. And it's the passage of the valley of the dry bones. E é acerca de o vale de os ossos secos. Amen. And I don't know if I'm going to read it or you guys can read it there at home. Também podem ler o capítulo aí em casa. But Ezekiel saw a valley of dry bones. Mas o profeta Ezequiel, ele viu um vale de ossos secos numa visão. And God had him prophesy to them until they came to life. E Deus disse a Ezequiel que ele profetizasse sobre esses ossos até que esses ossos tivessem vida. And when God gave this vision to Ezekiel, E quando Deus deu esta visão ao profeta Ezequiel, the Israelites had been living in captivity under the Babylonian rule. os israelitas estavam a viver uma vida de cativeiros na cidade de Babilônia. They were taken to foreign lands, Eles tinham sido levados para terras desconhecidas, from their homes and their loved ones, tinham sido separados das suas famílias and to work as slaves, hard labor in another e country. para trabalhar como escravos, fazendo trabalho muito doloroso num país diferente. And through Ezekiel's vision, E através da visão de Ezequiel, God let his people know Deus deixou que o povo soubesse that he knew of their situation que ele sabia exatamente da situação deles and that he would indeed bring them back to life. e que ele realmente ia os trazer de volta para a vida. In other words, he would rescue them. Em outras palavras, ele os ia salvar. And God fulfilled these visions E Deus cumpriu estas visões some years later. alguns anos depois. Amen. And you can find that in Ezra. Vocês podem encontrar isso no livro de Esdras. All right. And Ezekiel's visions gave the Israelites hope to hang on where there seemed to be little cause for hope. E estas visões do profeta Ezequiel deu esperança ao povo de Israel, onde eles estavam se assegurando a esperança. Listen, when we are out of hope, Quando nós não temos esperança, God knows the future. Amen. Deus conhece o futuro. All right. And if we read here verse 1 to 3 Se nós lemos aqui o versículo 1 a 3 of Ezekiel 37, do Ezequiel capítulo it 37, says, "The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones." veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levantou em espírito e me pôs no meio de vale que estava cheio de ossos. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very, very dry. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos,
sobre a face do vale e estavam sequíssimos. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. So Ezekiel sees these dry bones scattered across the valley. Então o profeta Ezequiel, ele olha para estes ossos sequíssimos que estão espalhados sobre o vale. It's like a site of a terrible battle. É como se fosse um lugar onde houve uma grande batalha. And the words in verse 2 that we have just read says very dry. E a palavra no versículo 2 diz que esses ossos estavam sequíssimos. Tells us that these people had been dead for a very long time. E essa palavra nos quer dizer que aquelas pessoas já estavam mortas há muito, muito tempo. In other words, they had been without hope. Em outras palavras, eles tinham estado sem esperança nenhuma. They are out of options. Já não tinham mais opções. But fortunately for them, Mas graças a Deus, God is not. Deus não é Deus que não tem opções. In fact, God is just getting started. Em facto, Deus está principiando. God asks Ezekiel Deus pede a Ezequiel this question: esta pergunta: Can these bones live? será que estes ossos podem viver? You see, if someone else besides God had asked the question, Eu acho que se fosse outra pessoa fazendo essa pergunta a Ezequiel, what would you say? o que é que seria a tua resposta? Of course not. Certamente que não. There is no possible way that they could live again. Não há nenhuma forma possível que estes ossos possam viver de novo. You see, but it's not anybody else asking the question. Mas aqui nós vemos que não é nenhuma outra pessoa que está fazendo a pergunta. It is God that asks the É question. Deus que está fazendo a So pergunta. Ezekiel wisely replies as in verse 13, Sovereign Lord, you alone know. Então, Ezequiel, com muita sabedoria, ele responde a Deus e ele diz aqui, Senhor Jeová, tu o You sabes. see, the word sovereign, A palavra soberana, described or in simple English, descrita em um inglês muito it simples, simply means that God is large and in charge. significa que Deus é grande e ele está no controle. God is in control, that's right. Deus está no controle. And nothing happens without God's knowledge. E nada acontece sem o conhecimento de Deus. And no matter how evil the situation looks, God can use it for His perfect plan. E não faz mal como mal a situação possa se demonstrar. Deus ainda pode mudar a situação. You see, when you find yourself at the end of the rope, Quando você se encontra ao fim da corda, take God. que você possa tomar esperança. Be encouraged. Seja encorajado. You are ready for a miracle. Você está pronto para receber um milagre. Your sovereign God is just getting started. O teu Deus soberano está somente principiando agora. And instead of looking down in defeat, E em vez de olhar para baixo desencorajado, look up to the heavens. olha para cima, para os céus. For your redemption is near. Porque a Hallelujah. tua redimissão está pronta, Praise está God. breve. Praise God for that. You E see, louvado a Deus por isso. when God comes through, Quando Deus vem, we get to know God better. nós conseguimos conhecer a Deus melhor. Hallelujah. And we can read that in verse 4 and 6, and we'll get there in a moment. E nós podemos ler isso no versículos 4 e You 6. see, when you bring your despair, your depression, Quando você traz o seu desespero, a tua depressão, your dead end situation to God, a tua situação que não tem solução a Deus, God reveals more of who He is. Deus revela muito mais de quem Ele é. And when we finally get to know God in a whole new way, E quando nós chegamos a conhecer a Deus de uma maneira completamente nova, we discover God who can do the impossible, nós descobrimos o Deus que pode fazer o impossível, who can surprise us que nos pode surpreender with outcomes beyond our understanding.
com resultados que são muito mais maiores daquilo que nós podemos perceber. like bringing dead bones back to life. Como um exemplo de trazer ossos sequíssimos à vida. Remember that day when the angel told Virgin Mary, Vocês lembram-se daquele dia que a Bíblia fala onde o anjo veio ter com a Maria? it said, nothing is impossible with God. O anjo disse que nada é impossível com Deus. And as Mary trusted in God, E como Maria confiava em who Deus, sent that angel, que foi Deus que enviou esse anjo, Mary learned more of who God is. a Maria conseguiu aprender muito mais de quem Deus é. So we read here that God gives Ezekiel this role. Então nós lemos aqui que Deus deu este papel a Ezequiel. So Ezekiel gets to participate in this miracle. Então Ezequiel está fazendo parte deste milagre. As he prophesies, Como ele começa a profetizar, God adds, the word says in verse 8, let's a go palavra there. de Deus diz no versículo 8 que Deus adiciona. He adds on tendons and flesh appeared on them and skin covered them. Hallelujah. Nós vemos aqui que quando Ezequiel estava começando a profetizar, Deus começou a pôr nervos that's sobre right. os ossos e cresceu a carne e estendeu a pele sobre eles por cima. And then God adds something even more precious. E depois disso, Deus ainda adiciona algo que é muito mais precioso. And the word says his own breath. Ele deu o seu próprio espírito. He says to the bones in verse 6, I will put breath in you and you will come to life. Em versículo diz que Seis. em versículo 6 diz assim que porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. What does that remind you of? O que é que isso nos faz relembrar? It reminds the day of creation. Faz-nos lembrar do dia da criação. Right in the beginning in Genesis, Logo no princípio em Gênesis, God forms the first human Deus cria o primeiro homem from the dust of the ground. do pó da terra. And when he has done, E depois, quando ele acaba, then God breathed life into man. e depois Deus suspirou o seu espírito, o seu espírito Hallelujah, dentro yes. do homem. God gave him his first breath, just as God does here with Ezekiel's bones in a desert. Deus deu a Adão o seu primeiro suspiro, como ele também fez aqui com estes ossos. And then notice what God promises. E depois vamos notar aqui o que é que Deus He promete. says in verse 6, Ele diz aqui no versículo 6: then you will know that I am Lord. E sabereis que eu sou o Senhor. You see, the word Lord here means Yahweh. Aqui a palavra Senhor quer dizer Yahweh. God is saying, Deus está dizendo: then you will know the one true covenant. pois tu saberás o verdadeiro concerto, a verdadeira aliança, The God of Israel. o Deus de Israel. When God does a miracle, Quando Deus opera um milagre, that's when we get to know him as our God, the God who always keeps his promises. é aí que nós conhecemos que nós temos um Deus que sempre cumpre as suas promessas para nós. When God brought his people through the Red Sea, Quando Deus trouxe o seu povo a atravessar o Mar Vermelho, that's when they knew he was God. é aí que eles Sure. sabiam e descobriram que Ele realmente é Deus. You know, when God put a baby in Mary's womb, Quando Deus pôs aquela criancinha no ventre da Maria, she knew God in a whole new way. ela conheceu Deus de uma maneira completamente diferente. And when God delivers you and when he delivers me, E quando Deus liberta a ti e liberta a mim, when he delivers us from our hopelessness, quando Ele nos liberta e nos salva da nossa situação onde não há esperança, our despair, our sickness, quando Ele nos livra do nosso
da nossa enfermidade, do nosso desespero. That's when we really get to know God. É aí que nós então chegamos a conhecer quem é verdadeiramente Deus. You see, when God puts His Spirit in us, Quando Deus põe o seu Espírito em hallelujah, nós, we live forever. nós vivemos para sempre. Verse 14 speaks about that. No versículo 14 fala acerca disso. When it says God breathed into these bodies. Quando Deus suspirou o seu Espírito dentro destes corpos. And that word for breathe is the same Hebrew word for spirit. E essa mesma palavra de suspirar também é uma outra palavra que quer dizer espírito. In other words, God breathed His Spirit into these bones and they brought them to life. Em outras palavras, Deus suspirou o seu espírito para dentro destes corpos e os deu vida. You see, through Ezekiel's prophecy, Através da profecia do profeta Ezequiel, God was promising the Israelites, Deus estava prometendo aos His israelitas, people, o seu povo, that He would restore them as a nation. que Ele ia os restaurar como uma nação. But even more, Mas ainda mais, He would restore them spiritually. Ele ia os restaurar espiritualmente. He would give them eternal life Ia os dar a vida eterna, as they trusted in Him. como eles Hallelujah. confiavam nele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aleluia, aleluia. You see, the Apostle Paul describes the same process for us. O apóstolo Paulo descreve o mesmo processo para nós. For you as believers in Christ, Para vocês como crentes, credores em Cristo, God breathes His Spirit in us. Deus está suspirando o seu Espírito em nós. The moment we trust our lives to Christ Jesus. O momento onde nós confiamos a nossa vida a Cristo Jesus. Let's quickly turn to Romans. Vamos abrir em Romanos. Hallelujah. Romans 10. Vamos abrir em Romanos capítulo 10. Well, actually, sorry. Let's go to Romans 8, verse 10. Com licença, é Romanos capítulo 8, versículo 10. And let's read E verse vamos 10 and ler 11. versículos 10 e 11. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11. Hallelujah. Praise God. For it is with your heart that you believe and are justified, and it's with your mouth that you confess your faith and are saved. Verse 10. Romans 8. Yeah, my translation says something else, Okay, go for but it. I will read it. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Sorry, Romans. Apologies. Romans 8, Yeah, you were reading Romans 10. verse. Just give me a sec. Correct. So Romans 8, verse 10 to 11. Então, vamos ler outra vez Romanos 8, versículos 10 e 11. The Word of God says, "But if Christ is in you, then even though your body is subject to death, hallelujah, because of sin, the Spirit gives life. Because of righteousness, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, hallelujah, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you." Praise E Jesus. se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou That's right. a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Okay, so Paul here promises that God has a bodily resurrection in store for us. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus Sure. tem uma ressurreição no corpo para nós. Yes, these earthly bodies, this body here, will die. Sim, o corpo que nós temos, esta carne, este corpo de carne que nós temos, sim,
ela vai morrer. And yes, we're hearing of many people dying right now due to COVID all around the world. E sim, nós estamos ouvindo de muitas pessoas que estão morrendo através deste vírus sobre todo o mundo. But for those who have the breath of God, Mas para aqueles que têm o suspiro de Deus em suas vidas, God's Spirit within them, o Espírito de Deus neles, let me tell you that they will never die. quero vos dizer que eles nunca morrerão. Their spirit lives on O seu espírito vai viver para at the sempre, moment of physical death, até no momento da morte física. to be rejoined to a resurrection body someday. E onde eles então vão receber um dia um corpo. Hallelujah. Jesus gave a preview Deus deu-nos aqui o exemplo. when he resurrected Lazarus Quando ele ressuscitou a Lázaro, from death after 4 days in the tomb. após da sua morte 4 dias anterior. And then when God raised Jesus from the dead on that first Easter morning, E quando Deus também ressuscitou a Jesus no primeiro domingo da Páscoa, Jesus became the first human being to receive a permanent resurrected body. Jesus foi o primeiro humano a receber um corpo da ressurreição. Can you imagine poor Lazarus? Vocês podem imaginar, coitado de Lázaro, He would have to die a second time. ele iria ter que morrer uma segunda vez. Can you imagine having to die twice? Vocês podem imaginar morrendo 2 vezes. But Jesus would never die again. Mas Jesus nunca ia ter que morrer de novo. And we won't either as we put our faith in him. E nós também não vamos morrer de novo quando nós pusemos a fé nele. Listen to what he promised Martha, which was Lazarus' sister. Vamos ver aqui o que é que ele prometeu a Marta, que era a irmã de Lázaro. He said this in John 11, Ele disse isto em João 11, verse 25 to 26. versículos 11 a 20... 25 to 26. Capítulo 11, versículos 11 a 25. Vamos abrir em João. He says, I am the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. Just Então, João, capítulo 11, versículos 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição Aleluia. e a vida. the one who believes in me will live. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. So the one who believes in me will live even though they die. Então, aquele que crê em mim vão viver, mesmo que eles morem. And whoever lives by believing in me, here's the secret. E aqui está o segredo, que cada um que crê em Deus vai viver. And whoever lives in me, believing in me, will never die. What a Aqueles que promise. crê em mim e vivem em mim nunca vão morrer. Que promessa maravilhosa Man. da parte de Deus. We as children of God, Nós como filhos de Deus, those that have come to Christ, aqueles que têm vindo a Cristo, we can hold on to this promise nós nos podemos assegurar a esta with promessa. all confidence, with Com all toda a hope, confiança, com toda a esperança, knowing that we will never die. sabendo que Hallelujah. nós nunca vamos morrer. Today, Hoje, all God says we need to do is trust in Him. a única coisa que Deus está nos dizendo é que nós deveremos confiar nele. Trust that He can bring hope Confie nele que ele pode trazer esperança. where there is no hope. Aonde não há esperança. The world is saying there's no hope. O mundo está dizendo que não há esperança. You look around, you look at the news, you speak to people, there is no hope. Você está olhando ao seu redor, você fala com pessoas, você ouve as notícias e você vê que não há esperança. Trust that God Mas confia no Senhor, can bring life to dry bones. que Deus pode trazer vida a ossos secos And He can give us new life. e que Ele nos pode dar nova vida. In Jesus' name. Em nome de Jesus. He's capable of giving you new life. Ele tem a capacidade de dar-te nova vida. All you have to do is trust in Him. A única coisa que você precisa de fazer é confiar nele. Give your life to Him. Entrega a sua vida a Ele. Allow Him to direct your life. Permita que Ele dirija a sua vida. And you're going to see this new life being blossom. E você vai ver esta nova vida florescer. It's got life, it's got breath.
tem vida, tem espírito. that spirit living in you. Esse espírito vivendo em ti. In Jesus' name. Em nome de I'm just going to Jesus. ask Sandra to pray. Amém. Amen. Pai Santo, louvado seja o teu grande nome. Yes, Lord. Hallelujah. Father, we just thank you for your wonderful name. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. We thank you for your wonderful word. Nós te agradecemos, meu Pai, porque tu és o Deus que dás vida em abundância. Father, we just pray that you are the God that gives life in abundance. Nós te agradecemos, meu Pai, porque tu é que és o nosso suspiro em nossos pulmões. You are our breath in our lungs, Lord. Amém. Tu és o suspiro em nossos pulmões. You are our breath in our lungs, Lord. Nós Hallelujah. vivemos por causa de ti. We live because of you. Nós temos vida em abundância por causa de We ti. have abundant life in you, Lord. E nós damos glória e honra ao teu grande And we nome. give glory and honor to your name. Porque tu és o Deus que vivificas os mortos. Because you're the one that strengthens the weak. E Senhor, nesta manhã nós te agradecemos por a oportunidade de poder entregar a tua palavra. And this morning we are so thankful that we can share the word. E Senhor, nós oramos se há aqui alguém, Senhor Jesus, que está desesperado, And Father, we just pray if there's ones that's so desperate here this morning, que estão desanimados, that are broken, Senhor, e que precisam de esperança. and that need hope. Senhor, que eles possam abrir os seus corações Lord, para that they ti can open their hearts to you this e morning pedir a ti and ask you, Lord, que tu possas dar a eles vida em that abundância. you may give life and life in an abundance. Transforma as suas vidas. Change their lives. Derrama o teu amor, Senhor. Pour your love upon them, E Lord. dá-lhes paz que excede todo o And entendimento. Lord, just give peace that surpasses all understanding. Nós tudo te pedimos e We agradecemos. ask this and we thank you. Em nome de In Jesus. the name Amém. of Jesus. Amen and amen. Amém. Praise God. Louvado seja o be Senhor, blessed. seja We're abençoado. praying for you guys. Estamos orando por todos And don't give up. e não desistem. Don't allow despair to overtake your life. Não permita que o desespero possa dominar a tua vida. Look unto Him Olhe para o Senhor. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.